Salve, salve, meu querido aluno. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa. E hoje a gente vai falar de sintaxe, né? Uma das partes aí mais relevantes da gramática, mas a gente fez um recortezinho. A gente vai falar sobre tipos de predicado e predicativos. Predicativos no plural, porque a gente vai falar sobre os predicativos que a gente tem na nossa estrutura sintática. Beleza, galera? Então, vamos nessa que você vai passar muito tranquilo por esse conteúdo que completa aí os termos essenciais da oração junto com o sujeito. A primeira coisa, claro, é a gente ter a definição do que vem a ser predicado, né? Que termo essencial da oração é esse aí? Então, predicado é tudo na oração que não é o sujeito. Simples assim. Como no exemplo, João descansa tranquilamente na relva. Se o verbo é descansa e o termo com quem ele concorda é João, João é o sujeito. Todo o resto da oração, descansa tranquilamente na relva, é o predicado dessa oração. Apesar da gente dizer que o predicado é um termo essencial da oração, ele normalmente será um sintagma maior composto por sintagmas menores, ou seja, ele normalmente vai ser composto pelo verbo e complementos e adjuntos e predicativos que vão acompanhar esse verbo e que não serão, por sua vez, o sujeito. Então, basicamente, sujeito e predicado compõem toda a oração, mas você sempre poderá particionar o sintagma sujeito em sintagmas menores, ou seja, em outros termos, e o sintagma predicado também em sintagmas menores, ou seja, em outros termos que o compõem. Beleza? Então, é uma macroestrutura de oração aí junto com o sujeito. E, galera, mesmo que não apareça o sujeito, você terá o predicado. O predicado vai ser a oração inteira. Isso aí, o predicado é a oração inteira quando não há sujeito. O sujeito pode não estar presente ou pode até mesmo não existir, como você já deve ter visto na videoaula sobre sujeito. Mas o predicado sempre estará presente. Sabe por quê? Porque o verbo faz parte do predicado. Então, como toda oração, para ser oração, tem de ter verbo, sempre haverá o predicado. Então, você tem essas possibilidades aí de oração em que o sujeito não aparece, então toda ela é composta de predicado. Cansei da viagem, sujeito desinencial. Predicado, cansei da viagem, a oração inteira. Quebraram a vidraça, sujeito indeterminado. Predicado, oração inteira, quebraram a vidraça. Há novas ideias na classe, oração sem sujeito, sujeito aqui é inexistente. Predicado, toda a oração também. Ok, agora que você já sabe identificar o predicado, eu vou pedir para você segurar um pouquinho essa informação, porque a gente vai falar de um outro termo da oração, também conhecido como termo essencial, que vai ser fundamental para a gente entender os tipos de predicado. Então, vejam bem, nós falamos do predicado, de como identificá-lo e como ele aparece, como ele pode aparecer na oração. Agora, a gente vai pausar e falar do predicativo. A palavra é muito parecida, mas é diferente, tá? Uma coisa é predicado, outra coisa é predicativo. O predicativo é um termo mais específico da oração, tanto que ele vai aparecer dentro do predicado. Então, todo predicativo aparece dentro do predicado. E esses predicativos serão fundamentais para a gente entender quais são os tipos possíveis de predicado. Por isso, a gente vai fazer uma espécie de parêntese aqui. Vem comigo. São dois os predicativos, e a gente vai começar pelo predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo no predicado que caracteriza o núcleo do sujeito. Então, galera, isso aqui é muito simples. É um termo que está lá no predicado, mas que se refere diretamente, inclusive concorda com o núcleo do sujeito. E aqui você vai entender mais uma razão para a gente ter de explicar essas duas matérias, uma basicamente dentro da outra, né? Porque para você entender o predicativo, você precisa saber o que é predicado. Para você conhecer os tipos de predicado, você precisa saber o que é predicativo. Eu sei que é muito louco isso aí, mas vai no meu ritmo que eu tenho certeza que você vai entender bem, tá? Aqui temos exemplos de possíveis predicativos do sujeito. Relembrando aquele termo no predicado, que se refere diretamente ao núcleo do sujeito. A tempestade foi terrível.
Quem foi terrível? A tempestade. Logo, você tem uma concordância direta. Esse termo aí é o predicativo do sujeito. Vejam que aqui o verbo é aquele verbo de ligação. É o verbo que só está aí para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. No segundo caso, temos também um verbo de ligação, mas um verbo de ligação menos convencional, né? O aluno parece triste. Esse verbo parecer, ele é um verbo que atua, nesse caso, como verbo de ligação, porque quem está triste é o aluno. Por fim, a gente vai ter um caso em que o verbo não faz essa ligação, mas ainda assim você consegue ver a ligação direta entre o núcleo do sujeito, nós, e o tristes. Nós caminhamos tristes pela trilha. Veja que o plural do nós se mantém no predicativo do sujeito. Como eu disse, há uma concordância direta. Ok? O verbo de ligação, portanto, sempre liga o predicativo do sujeito ao núcleo do sujeito. Nós temos também o predicativo do objeto, né? É o que caracteriza o complemento verbal por meio do verbo, tá? Então, o predicativo do objeto, ele está no predicado e ele caracteriza um termo que também está no predicado, mas para isso ele precisa passar pelo verbo. E é aqui que talvez resida o conceito mais complexo acerca do conteúdo da videoaula de hoje. Como assim ele se refere ao complemento verbal passando pelo verbo? É que é o seguinte, você poderia falar, por exemplo, de laranjas deliciosas, né? Eu chupei laranjas deliciosas. O deliciosas está se referindo a laranjas, que é o complemento do verbo chupar. Só que você pode tirar o verbo e falar simplesmente laranjas deliciosas, que a relação ela é direta, né? Há uma direta referenciação ou uma determinação entre laranjas e deliciosas, que é a característica do primeiro. Agora, em alguns casos, é um caso bem específico, essa relação ela passa pelo verbo. Como quando você diz o aluno acha o professor divertido. Veja bem, professor divertido. Só que eu não estou afirmando que o professor é divertido. Eu estou dizendo que o aluno acha isso. Então, o verbo achar é quem estabelece a ligação entre divertido e professor. Para a gente entender isso melhor, vamos ver os exemplos. Bom, o professor considerou o aluno apto. Veja que o verbo aqui é o verbo considerar. Aluno é o complemento do verbo. Apto se refere ao aluno, mas aqui não há uma ligação direta entre apto e aluno. Na verdade, aqui há uma consideração, ou seja, o verbo considerar é quem vincula o apto, adjetivo, ao aluno, substantivo. Então, o professor considerou o aluno apto, você tem o verbo transitivo direto, aluno, complemento desse verbo, e apto, predicativo do objeto, predicativo do aluno. Ok? Diferente do predicativo do sujeito, em que o sujeito, ou melhor, em que o predicativo se refere ao núcleo do sujeito, fora do predicado, portanto. Bom, mas se ainda assim você acha que o conceito é complexo e complicado demais, que você não conseguiu entender bem, eu trago um macete, como a gente sempre traz, para as coisas complexas e complicadas. O macete é bem simples. Você vai pegar o predicativo do objeto, que supostamente é predicativo do objeto, né? Quando você tem aquela desconfiança. Você pega a oração inteira e joga para a voz passiva. Por quê? Porque o predicativo do objeto, na voz passiva, obrigatoriamente vira predicativo do sujeito. Se ele não for predicativo do objeto, você jogar para a voz passiva, ele não vai virar predicativo do sujeito. Vamos ver na prática isso acontecendo. Então, aí, lembrando daquela oração que a gente acabou de falar, né? O professor considerou o aluno apto. A gente joga para a voz passiva e aí vai ficar: o aluno foi considerado apto pelo professor. Veja bem, quem é apto aqui? Aluno, que agora é sujeito na voz passiva. Porém, o apto, ele permanece no predicado. E o termo no predicado que se refere, caracteriza especificamente o núcleo do sujeito, será sempre predicativo do sujeito. Logo, naquela oração, o professor considerou o aluno apto, apto será, com toda certeza, predicativo do objeto.
Portanto, não perca aí essa diquinha. Se você está na dúvida se um termo é predicativo do objeto, joga a oração para a voz passiva, que se for mesmo predicativo do objeto, na voz passiva, ele vai virar predicativo do sujeito. Beleza, galera?